Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus acompanhando os últimos dias do ano da Igreja, que termina no próximo sábado, para dar início ao novo ano com o tempo do Advento, que é um tempo de preparação para o Natal. A Igreja nos sugere, como evangelho destes dias, as palavras de Jesus falando, como já dissemos, sobre o fim dos tempos. Jesus se serve do comentário dos apóstolos sobre a beleza do templo para dizer que haverá um dia em que não ficará pedra sobre pedra desta bela construção, em que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, e acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Estas palavras de Jesus são um convite para não adiarmos a nossa conversão, pois não sabemos se teremos o dia de amanhã. Como diz a Bíblia, hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Dando continuidade à nossa série das terças-feiras sobre a caridade, estamos refletindo sobre a virtude do bom humor. Na última vez falamos que Deus também sorri e tem bom humor. Hoje vamos falar do bom humor de Jesus Cristo. O bom humor de Cristo. Cristo é a revelação máxima de Deus. Através da sua natureza humana, das palavras, dos gestos, conhecemos o máximo que se pode conhecer sobre a intimidade divina. E boa parte dessa revelação consiste na profunda alegria de Jesus, expressão da felicidade e do amor de Deus. Como vimos, nós rimos pela captação rápida dos curiosos contrastes, voluntários ou involuntários, que se dão entre as nossas intenções e palavras, entre palavras e atos, etc., e que são tão frequentes nas relações sociais. Ora, é evidente que Jesus não podia carecer dessa sensibilidade. Os Santos Evangelhos oferecem-nos muitos episódios para verificarmos essa virtude em Cristo. É suficiente lembrarmos-nos da cordialidade do Senhor com as crianças ou com os chamados pecadores, gente espiritualmente rude e ignorante, para deduzirmos que ele era dotado de enorme simpatia, o que é inseparável da graça humana do riso espontâneo e oportuno, da resposta ágil que alivia o ambiente e salva da vergonha quem se enganou ou cometeu alguma impertinência. Realmente poderíamos explicar a atração que exercia sobre as crianças por uma atitude sempre grave e circunspecta, ou imaginar a euforia de Zaqueu surpreendido em cima de uma árvore, simplesmente por uma ordem imperiosa e taciturna do mestre. Lembram-se do episódio? Zaqueu, o cobrador de impostos, odioso indivíduo, o ricaço espertalhão que sobe numa árvore para ver Cristo passar. Aquele homenzinho atarracado, mas cheio de vitalidade, também quer conhecer o profeta de quem todos falam. E, como não está habituado a olhar a meios para conseguir o que quer, sobe num sicômoro
e dali o vê perfeitamente. E de repente Jesus olhou para cima para ele. Com esta é que Zaqueu não contava. Toda a gente deve ter começado a rir ao ver aquela cena de um homem tão importante agarrando-se numa árvore. Que emoção estranha deve ter sentido ao ouvir o seu nome, pensando em como ele o sabia. Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Do ridículo ao triunfo, num instante. Ele já está de braços com Jesus a mostrar-lhe o caminho, a pular de alegria como uma criança. A sua vida mudou. Haverá maior riqueza do que a amizade de Jesus? E aquilo foi um lançar a casa pela janela fora. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em qualquer coisa, dou-lhe 4 vezes mais. Assim era e é Jesus, a simpatia em pessoa. Só os tolos resistiam ao seu chamamento. A gente simples não. Segue-me, diz ao pescador, e o pescador já não quer saber de redes, de pescas, nem de casa. Segue-me, diz a um cobrador de impostos, e Mateus larga bolsas, contas, moedas, tabelas e dá um jantar de despedida aos amigos. E as parábolas? Basta ouvi-las para comprovar a alma sorridente de Jesus. Com que graça descreve as inúmeras miudezas da vida corrente. Veja-se ainda a graça de tantos diálogos evangélicos, como o da samaritana. A agressividade desta mulher, que se recusa a dar de beber porque os samaritanos são velhos inimigos dos judeus, Jesus não responde com dureza. Diverte-se com a situação, uma pobre criatura negando água ao Criador, e desperta-lhe a curiosidade feminina. Se tu soubesses quem te diz dá-me de beber, o que dá lugar a uma animada conversa cada vez mais cordial. Até aos fariseus o Senhor replica muitas vezes com adivinhas desconcertantes, ou então, assim aconteceu alguma vez, responde a uma pergunta com outra, lançando um desafio. Eles perguntam com que autoridade Jesus pregava. E Jesus replica, eu também vou fazer-vos uma pergunta, e se responderdes a ela, dir-vos-ei. É um jogo cheio de sabedoria e que levaria aqueles homens à verdade, se fossem retos, mas de qualquer modo é um jogo. Nenhum episódio supera aos dos discípulos de Emaús depois da ressurreição. O Senhor se aproxima deles como um estranho. A sua curiosidade, ao perguntar a razão de tanta tristeza, a reação escandalizada de ambos, será tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias? E a ingênua resposta de Jesus dando uma de João sem braço. O que foi? Ainda por cima, Jesus faz menção de prosseguir o seu caminho, obrigando-os a inventar motivos para o reterem em casa. Não restam dúvidas, não só podemos deduzir a existência do bom humor em Cristo, como podemos vê-lo claramente em muitas passagens da sua vida terrena. Que lição nós podemos tirar de hoje? Não é verdade que, ao vermos esta leveza, esta graça com que Jesus via a vida, somos animados também a termos graça e leveza? É assim que tenho vivido? Jesus não vê só os nossos problemas, mas todos os problemas do mundo, e vive alegre e bem-humorado. É assim que temos que viver. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.